Papo Vanguarda está de volta e agora nós temos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Ricardo Simi, cirurgião plástico. Mas nós não vamos falar de cirurgia plástica, né, Dr. Simi? Vamos falar de natação. Ele simplesmente tem 11 recordes mundiais. Com 70 anos de idade, compete pela categoria Master, né, como é chamado, né, Dr. Simi? É a categoria que se classificam os nadadores após os 25 anos de idade. E seu último recorde mundial qual foi? Foi o ano passado, em março do ano passado, aos 70 anos, nos 100 metros nado borboleta. Aos 70 anos de idade, o borboleta é aquele que tem todo aquele... Esse que você nada com os dois braços para frente, assim. Que é um dos mais difíceis, que exige pelo menos mais do nadador, é isso? Exige mais força, exige mais técnica e condição física. E o segredo para isso, com 70 anos de idade, é treino e mais treino? Treino. Tem que ter, quer dizer, tem que ter geneticamente boas condições de herança, tem que ter boa saúde, tem que ter dedicação realmente, né, aos treinos. Sem os treinos não é possível chegar lá. O senhor estava me contando, nós estamos aqui numa piscina de 25 metros, é isso? O senhor nada quanto por dia? 2.500 metros. Não é fácil, não é para qualquer um. Tem muito jovem aí. Já aconteceu do senhor ir treinar com algum mais jovem assim, para o senhor estranhar, ver que o senhor está nadando demais? Ou brincar com o senhor assim, o senhor depois dá... Eu tinha até algum tempo atrás, né, que os cabelos não eram brancos, uma brincadeira com os mais jovens. E quando alguém me chamava de senhor, eu digo, se você ganhar de mim, você pode me chamar de senhor. Senão, eu também não... Porque a ideia do senhor é de alguém de idade. Isso, mas hoje eu com os cabelos brancos, eu já assumi o senhor, né? Eu pedi até licença pro Simi aqui para chamar de você, porque não tem como um atleta, a gente fica até sem graça de chamar de senhor. Eu acho que o senhor pesa muito. Sim, me diga uma coisa, a categoria Master é relativamente nova no Brasil e no mundo, é da década de 80, da não é década de 80, exatamente. Foi aí que te deu um estalo para retomar, porque você já é atleta desde jovem aí, mas de retomar como competição, com que idade? Como é que foi? Conta pra gente. Eu entrei em contato com a natação Master ao redor de 1984 e aí voltei a treinar, né? Eu parei de nadar pelo Fluminense aos 30 anos de idade, que foi quando eu vim para São José. Sou nascido em Taubaté, quer dizer, sou da região, né? Mas a natação Master, ao redor de 1984, 85, é que ela se difundiu no mundo todo, que se criou a confederação, que se criou as associações. E a partir daí houve uma necessidade de um recondicionamento, de uma readaptação, né? Porque é um outro meio, um outro ambiente, um outro meio. Quer dizer, há um tempo longo para se recuperar e condicionar. Eu levei uns 3 anos para se readequar. Nisso você já tinha por volta de quase 50 anos, é isso? Eu estava com 47 para 48 anos quando eu nadei o primeiro campeonato mundial, que foi em Toronto, no Canadá. O primeiro Master, o World Master Games, correspondente aos Jogos Mundiais, aos Jogos Olímpicos. É uma competição que acontece de 4 em 4 anos e ela congrega todos os esportes. Então o primeiro World Master Games foi em Toronto, no Canadá. Eu consegui 3 segundos lugares, nos 50, 100 e 200 borboleta. No primeiro mundial? No primeiro mundial. E depois houve uma outra competição 3 anos depois que nós que estamos no Brasil conseguimos trazer para o Rio de Janeiro, 1990, em que eu de novo tirei segundo lugar, melhorei os resultados em relação ao que eu tinha feito há 3 anos antes, né? E me entusiasmei para nadar em 1992, já com 55 anos. Um outro Jogos Mundiais também, o Campeonato Mundial que foi em Indianápolis, nos Estados Unidos. E nesse realmente eu treinei com muita disposição, com muita vontade, treinei com 8 meses de antecedência e fui para lá para superar o recorde mundial. Né? Foi com esse foco, não? Foi com o foco do 200 borboleta. E realmente superei o recorde mundial dos 200 borboleta com 7 segundos de diferença.
Puxa. Foi para mim, foi uma alegria muito grande, uma satisfação. 55 anos de idade. 55 anos de idade. Então, esse recorde mundial, ele que tem 16 anos, foi em 1992, 16 anos de idade, ele até hoje ainda é o melhor resultado da América do Sul nessa prova. Quer dizer, os nadadores masters que vieram depois de mim, quer dizer, ainda não chegaram a fazer esse tempo. Até hoje, até hoje. Pelo menos não só do Brasil, como da América do Sul. Ainda é o melhor tempo da faixa dos 55 anos de idade nos 200 borboletas. E a tua especialização no nado borboleta já era uma coisa da juventude, do nado? Era da juventude. Eu fui nadador da seleção brasileira, né, de adulto, né, da seleção, hoje chama-se categoria absoluto, já aos 17 anos de idade. Eu nadei alguns sul-americanos pela seleção brasileira em 1956, 58, 60 foi o ano que entrei na faculdade, eu tinha paraído de treinar. Começou a dificuldade? Depois, na faculdade, eu nadei ainda em 62, nadei em 64, 66 já estava formado, eu ainda tentei participar como nadador, fui terceiro colocado, aí só vão os dois primeiros. Né, na prova de 200 borboleta. Foi essa oportunidade que você aproveitou e aproveitei e participei como médico. Como médico da seleção brasileira. Como médico da seleção brasileira. Não vou como nadador, vou como médico. E eu já estava com 29 para 30 anos, 1966. Já tinha uma cara assim, já de médico, para ser médico da seleção? Não tinha. Era mais jovem, né? Podia estar na piscina. Eu não tinha, né? Eu era companheiro deles ali, né? Tinha acabado de participar junto com eles, né? Era um colega. Por outro lado, isso permitiu muito mais, quer dizer, interação entre nós, né? O Pop Vanguard vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para entender um pouco mais o segredo. Você que está aí em casa com 25, 30, 40 anos de idade e está desanimado, não consegue nem ir para a academia, vamos pegar umas dicas aqui de alguém que começou aos 55, hoje está com 70 anos, ganhando recorde mundial. Recomeçou. 55. É verdade. Rapidinho, não sai daí. Tua meta não é participar necessariamente das competições, tirar em primeiro lugar ou segundo lugar. A tua meta é bater recorde. É isso? É bater os meus próprios limites. É superar meus próprios limites, né?